E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, hoje eu venho aqui corrigir algumas questões da prova do exame de suficiência, não é? Do Conselho Federal de Contabilidade, que ocorreu aqui há pouco tempo. Um aluno veio perguntar em relação a 4 questões, possibilidade de recurso e tal, então me veio aqui a ideia de fazer essas questões aí com vocês. Não há possibilidade de recurso, mas é bom aí para que você acompanhe essas correções, tá bom? Para quem não me conhece, tá? Meu nome é Igor Sintra, sou professor aí de contabilidade geral, avançado, contabilidade de cursos para concursos públicos, em especial lá da área fiscal. Já fui analista tributário aí da Receita Federal do Brasil. Posteriormente, fui auditor de tributos lá do município de São Paulo e atualmente sou agente fiscal de rendas aqui do estado de São Paulo. Então vamos dar uma olhadinha na tela, pessoal, que eu trouxe aqui então para vocês a correção de 4 questões aí dessa prova recente, tá? Então vamos dar uma olhadinha lá na tela, olha lá. Então é a correção aqui do exame de suficiência, o segundo que ocorre esse ano, né? Dá uma olhadinha então em 4 questões, tá? Olha lá. Primeira questão de número 9, está dizendo o seguinte: Sociedade Anônima A controla a Sociedade Anônima B por meio de uma participação direta de 40% e uma participação indireta de 20%. Ele já está dizendo aqui, então, que trata de uma controlada. Olha lá, controla, tá? Controla. A Sociedade Anônima A controla através de uma participação direta de 40%, ou seja, diretamente A tem 40% das ações de B e mais 20% de participação indireta. Em 31 de 12 de 2012, a Sociedade Anônima B apurou um lucro líquido de R$200 mil, dos quais 50 mil referem-se a lucro com venda de mercadorias para a controladora. Então, houve aí uma transação intragrupo que gerou aqui para a Sociedade B um lucro de R$50 mil, ou seja, Sociedade B vendendo para a Sociedade A com lucro, tá? Aí, na data da apuração do resultado do período, não havia resultados não realizados, ou seja, aqui não havia resultados não realizados. O que ele está querendo dizer com isso é o seguinte, tá? Olha só, a Sociedade B, ela vendeu alguns produtos aqui para a Sociedade A, que é a sua controladora, e isso gerou aqui um lucro de 50 mil. O que ele está dizendo é que essas mercadorias que foram transacionadas já foram aqui repassados para terceiros, ou seja, não temos lucros não realizados. É isso que ele está querendo dizer, tá? Essas mercadorias provavelmente foram mercadorias, né? Olha lá. Ele diz que foram mercadorias que foram transacionadas. Então, essas mercadorias que estavam aqui no estoque de A, né? Estavam aqui no estoque de A, aqui por 50, elas já foram aqui, ó, baixadas, já foram repassadas a terceiros. É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Considerando-se os dados apresentados, o resultado de equivalência patrimonial relativo à participação da Sociedade Anônima A na Sociedade Anônima B é igual a quanto? Bom, a gente sabe então que o MEP ele é igual ao percentual de participação vezes o quê? O lucro apurado pela investida. Qual que é o percentual de participação? É 40% e não 60%, hein? Cuidado, olha. A Sociedade Anônima A tem uma participação de 40%, tá? 40%, tá? 40% que a gente usa, 40% vezes o lucro que foi ali de R$200 mil. Portanto, o resultado aqui de equivalência patrimonial foi de R$80 mil, alternativa B. Bom, esses lucros aqui, ó, já foram realizados. Olha lá, não havia resultados não realizados. Então, esse lucro de R$50 mil, a gente deveria considerar no MEP apenas se essas mercadorias não tivessem sido repassadas ainda a terceiros, tá? Ou seja, ela não tinha sido transacionada nessa operação aqui, ó, fora desse grupo econômico. Aí sim a gente consideraria esse lucro não realizado no cálculo do MEP. Aqui não, né? Ele já foi realizado, já foi repassado a terceiro. Bom, então muitos alunos aqui têm dúvida em relação a qual percentual utilizar. É o percentual de participação, de efetiva participação. Ó. Então aqui, por exemplo, a entidade A, ela possui aqui ó, 40%,
das ações de B. É isso que o enunciado disse. Ele tem aqui uma outra participação indireta de 20%, né? O que seria essa participação indireta? Imagina aqui, ó, que existe a entidade C. Imagina que a entidade C aqui, ó, tem 20% das ações de B e A tem 100% de C. Então, veja que indiretamente ele possui aqui 20% das ações de B, afinal ele tem 100% das ações de C. Então, essa análise ela é realizada para efeito de controle, ou seja, ela controla ou não controla? A entidade A controla ou não controla a entidade B? Sim, controla, afinal ela tem 60%, não é, das ações de B, das quais 40% de forma direta e 20% de forma indireta. Agora, no cálculo do MEP, você vai utilizar o percentual aqui, o percentual das ações efetivas que ela possui, ou seja, 40%. Então, questão aí muito tranquila, não tem como errar, não há possibilidade nenhuma de anulação dessa questão. Outra questão é um pouquinho mais chata, olha que ele fala, uma sociedade empresária adquiriu em 2 de janeiro de 2015 o equipamento por R$20 mil. Estima-se que o equipamento será utilizado por 4 anos, então essa aqui é a vida útil econômica, que é aquela definida pela própria entidade, e o seu valor residual é desprezível, ou seja, é zero, não há valor residual. A depreciação é calculada pelo método linear. Para fins fiscais, olha lá, para fins fiscais, ou seja, a legislação tributária define, né, olha, define que nesse caso hipotético a legislação permite, então, depreciação em 2 anos e não em 4 anos, como a entidade definiu, utilizando também o método linear. Em razão da utilização de benefício fiscal, em 31 de 12 de 2012, a sociedade empresária apurou um lucro antes do tributo sobre o lucro de R$100 mil, tá? R$100 mil. Então, esse aqui seria o lucro antes dos tributos sobre o lucro. E um lucro tributável ou lucro real aqui de R$95 mil, tá? Considerando as disposições da NBC TG 32, tributos sobre o lucro e uma alíquota hipotética de tributos de 20%, é correto afirmar que no exercício 2015, então a despesa tributária total é de tanto, composta por despesa tributária corrente e tanto de receita tributária diferida. Como é que a gente faz isso aqui, pessoal? Bom, vamos escrever isso aqui, ó. Olha, ele falou ali que o lucro, então, antes do imposto de renda, tá? Poderia chamar aqui de lucro contábil, tá? Foi de R$100 mil. E ele falou aqui que o lucro real, não é? Ou o lucro tributável foi de R$95 mil. Veja que há uma diferença aqui de R$5 mil, tá? Há uma diferença de R$5 mil aqui, que seria apurada onde? Lá no livro de apuração do lucro real, tá? No LALUR. Então, a gente faria essa exclusão de R$5 mil. Mas o que é essa exclusão? Bom, essa exclusão é exatamente em relação a essa depreciação aqui, ó. Se você calcular a depreciação ou a despesa de depreciação anual econômica, você vai fazer o custo de R$20 mil dividido pela vida útil de 4 anos, chegaria aqui uma despesa de R$5 mil por ano. Bom, mas a legislação fiscal fala para a gente depreciar em apenas 2 anos. Então, a depreciação anual, a despesa de depreciação anual, chamar aqui de fiscal, ela será de R$20 mil, que é o custo, dividido por 2 anos. Por 2 anos, o que dá R$10 mil. Então, veja que essa diferença aqui de R$5 mil, ela refere-se aqui exatamente ao tratamento da depreciação econômica ou fiscal, tá? Bom, contabilmente, quando ele chega aqui que o lucro antes do imposto de renda é de R$100 mil, ele vai aplicar a alíquota, né, de 20%. Então, ele chegaria numa despesa
uma despesa com imposto de renda de 20% disso. Ele disse que a alíquota ali é de 20%, então de R$20.000. Essa seria a despesa que ele teria contabilmente falando. No entanto, a gente sabe que ele vai pagar de acordo com a base de cálculo aqui, com a base de cálculo do lucro real. Então, qual que será o IR que ele tem a pagar? Qual que é o IR que ele tem a pagar? Ora, será 20% de R$95.000, que é a base de cálculo, definida pela legislação tributária. Então, isso aqui dá R$19.000, tá? R$19.000. Vou fazer esse lançamento, então. Aqui, ó, ele vai debitar despesa com IR 20.000. Onde que está isso aqui? Está no meu resultado. Ele vai creditar imposto de renda a pagar lá no meu passivo exigível de 19. Ficou pequeno aqui. Vamos lá. Vou escrever de novo aqui, ó, R$19.000, tá? Não quer pagar, então deixa aí. R$19.000, tá? R$19.000, tá aí. Bom, veja que está faltando um crédito aqui, ó, de R$1.000. Está faltando esse crédito de R$1.000, que é o tal do imposto de renda diferido, tá? É imposto de renda diferido, que é o que a gente chama aqui da diferença temporária tributável, ou seja, eu vou tributar esse R$1.000 apenas no futuro. Então, isso aqui fica no meu passivo não circulante, fica lá dentro do passivo exigível como imposto de renda diferido. É algo que eu vou tributar posteriormente. Afinal, olha aqui, ó, o meu lucro real está menor do que o lucro contábil, não é? Então, toda vez que eu tenho um lucro contábil superior ao lucro fiscal, vou escrever isso aqui, ó, então, ó, o lucro contábil, ele é superior ao lucro fiscal, eu tenho o que a gente chama de passivo fiscal diferido, tá? Que é o tal do IR diferido que eu contabilizei ele no valor de R$1.000. Então, olha lá, alternativa A, despesa tributária total soma 19, não. Seria R$20.000 aqui de despesa com IR que a gente lançou a débito. A B fala despesa tributária total soma 20.000, perfeito, é a despesa com IR que eu lancei na minha contabilidade, composta de 19.000 de despesa tributária corrente, que é o tal do IR a pagar aqui, que eu lancei a crédito, e R$1.000 de despesa tributária diferida, que é aqui o tal do passivo fiscal diferido ou IR diferido, valor de R$1.000. Então, a alternativa B está perfeita, tá? Está perfeita, tá? A C fala que a diferença entre a depreciação contábil e fiscal gerou uma diferença temporária tributável de 5.000, não seria R$1.000, tá? R$5.000 é a diferença aqui da despesa de depreciação e não da diferença temporária tributável, tá? Que é de R$1.000, é o IR diferido. Assim como a C aqui tá viajando aqui tanto no dedutível quanto no valor, tá? É uma diferença temporária tributável de R$1.000, tá? Questão tranquila então, né, pessoal? Vamos lá. Vou dar uma olhadinha aqui nessa questão 25 agora, que é de contabilidade de custos. Você tinha que utilizar aí os conceitos de equivalente de produção para matar essa questão, tá? A questãozinha um pouco mais chata aqui. Muitos alunos eu vi discutindo aí que ela teria que ser anulada. Não, ela tem uma resposta correta. Vamos analisar aqui então essa resposta. Vamos lá. Olha aqui, ó. Em 1 de julho de 2016, uma indústria apresentou os seguintes dados. Tinha um estoque de 100 unidades de produtos acabados no montante de R$500.000 e tinha estoque de matéria-prima no valor de R$200.000. Aí, durante o mês de julho, não ocorreu nenhuma venda e os gastos apresentados pela indústria foram gasto com matéria-prima de R$175.000, gasto com propaganda de R$50.000, gasto com mão de obra de R$300.000, gasto com depreciação de máquinas R$80.000, gasto com energia elétrica da indústria de R$120.000. Aí no mês de julho de 2016 foram iniciadas 250 unidades e acabadas 50 unidades. Ou seja, das 250 unidades que foram iniciadas, 50 acabaram e 200 ainda estão em produção. É isso que ele está dizendo, tá?
toda a matéria-prima necessária para a produção dessas 250 unidades já foi alocada, ou seja, toda a matéria-prima aqui de R$175.000 já foi alocada, ou seja, não tem uma matéria-prima a ser alocada a essas unidades. Tá? Tanto as unidades acabadas quanto as unidades em elaboração. Maravilha. Para fins de alocação dos demais custos, quais demais custos? Bom, gasto com propaganda não é um custo. Gasto com mão de obra é um custo. Gasto com depreciação de máquina é um custo indireto de fabricação, assim como o gasto de energia elétrica da indústria é um custo indireto de fabricação. Então, para fins de alocação desses demais custos, esses 3 custos que a gente acabou de ver, o processo de fabricação das 200 unidades em elaboração encontra-se em estado de 25% de acabamento, ou seja, é como se ele tivesse acabado, então, mais 50 unidades, tá? Ele tem aqui 200 unidades em elaboração num estágio de execução de 25%. Tá? Então, como é que a gente calcula isso aqui? Considerando que a indústria adota custeio por absorção, ou seja, esses custos indiretos aqui de depreciação das máquinas e energia elétrica da indústria são apropriados ao produto. Qual que é o saldo final do estoque de produtos acabados? Lembrando aqui que o saldo inicial é de 500 mil. Então, a gente tem que adicionar a esse 500 mil mais o custo. Então, o estoque de produtos acabados vai ser o estoque inicial de 500 mil, mais o custo das 50 unidades que foram acabadas. Então, basta a gente saber calcular o custo dessas unidades que foram acabadas. Bom, vamos calcular aqui então separadamente. Qual que é o custo da matéria-prima unitária aplicada? Bom, ele diz que o gasto com matéria-prima foi de R$175.000, tá? E ele já aplicou essa matéria-prima, então, às 250 unidades. É lógico, se ele começou, ele já aplicou. Ele diz que já aplicou a matéria-prima tanto nas acabadas quanto nas em elaboração. Então, ele já aplicou aqui nas 250 unidades, tá? Então, 175 mil dividido por 250 unidades, a gente chega aqui num custo unitário de R$700. Fazer a mesma coisa para a mão de obra aqui, unitária. A mão de obra, o gasto foi de 300 mil aqui. 300 mil. No entanto, ele acabou 50 unidades, né? E essas 200 que estão em elaboração estão no estágio de 25%. Ou seja, é como se ele já tivesse acabado, então, mais 50 unidades. Então, a gente vai dividir por 100 unidades aqui, 50 mais 50. Das quais 50 já estão acabadas. E essas outras 50... a gente está utilizando a técnica do equivalente de produção para essas 200 unidades que estão em elaboração. Então, essas 200 unidades que estão ainda em elaboração no estágio de 25%, tá? Que corresponde, então, a 50 unidades. Então, R$300.000 dividido por 100 unidades daria um custo unitário de R$3.000, ou seja, eu gasto R$3.000 de mão de obra para completar uma unidade. É isso que eu estou dizendo aqui. E o custo indireto de fabricação unitário vai ser aqui 120 mais 80, que dá R$200.000. R$200.000 dividido aqui pelas 50 unidades que estão acabadas, mais aí 200 no estágio de 25%, mais 50 unidades. Então, é como se eu tivesse começado e terminado 100 unidades, tá? Efetivamente, eu só terminei 50 e eu tenho mais 200 unidades aí no estágio de 25%. Então, aqui dá um custo de R$2.000. Então, qual que é o custo total unitário de produção de uma unidade acabada? É 700 mais 3.000 mais 2.000, R$5.700. É o custo unitário de uma produção acabada. Então, a gente viu que o estoque final aqui, o estoque final aqui vai ser R$500.000 mais 50 unidades que foram efetivamente acabadas, né? Foram efetivamente acabadas. Então, 50 unidades vezes o seu custo unitário de produção, que dá 5.700. Isso aqui é exatamente igual a R$785.000, alternativa A, tá? Então, questãozinha que a gente utilizava os conceitos de equivalente de produção, tá? Sem também possibilidade de anulação, tá?
Eu vi muito aluno jogando esse gasto com matéria-prima como se fosse compra. Não tem nada a ver. Gasto com matéria-prima é quanto que ele gastou, quanto que ele demandou para a produção dessas unidades, tá? Trata-se de custo, tá? É um custo. Olha lá, ele tinha 200 mil de matéria-prima, o setor produtivo requisitou 175. Se ele perguntasse qual que é o valor do estoque final de matéria-prima, seria de 25 mil reais, tá? Perfeito. E para finalizar essa questão de número 37, que foi uma sacanagem não pela dificuldade da questão, mas sim pelos cálculos de matemática financeira que ficariam bem complexos aqui, tá? Olha lá, em 31/1 de 2016, uma sociedade empresária efetuou uma venda a longo prazo. Olha lá, venda de longo prazo com as seguintes condições. O valor da venda a prazo, ou seja, esse aqui é o valor nominal do título, 20 mil reais. Prazo para recebimento, 14 meses, portanto, de longo prazo, tá? Não importa que ele está fazendo isso aqui em 31/1 de 2016. Eu vi muito aluno também falando assim, não, até 31 de dezembro de 2017, né, os direitos realizáveis até 31 de dezembro de 2017 seria curto prazo. Isso não é verdade, tá? Pense sempre nos próximos 12 meses. A lei fala lá, os direitos realizáveis. A lei 6404 fala dos direitos realizáveis até o término do exercício subsequente são classificados aonde no ativo circulante. Mas na ótica do legislador é como se ele estivesse escrevendo isso, tá? Ou seja, como se ele estivesse legislando em 31 de dezembro, tá? Em 31 de dezembro. Então, nesse caso, o término do exercício subsequente coincide com 12 meses, tá? Agora, aqui a gente está em 31 de janeiro de 2016, não cometa esse equívoco, tá? Os próximos 12 meses, a gente vai classificar os direitos realizáveis no ativo circulante. Após os 12 meses, no ativo não circulante realizável a longo prazo, é o caso dessa questão, tá? Então, maravilha. Então, esquece isso aqui, tá? Assim, no longo prazo, e está no longo prazo, a gente vai ter que ajustar isso aqui a valor presente, tá? Então, quantidade de parcela, uma parcela, tá? Ele vai pagar isso aqui só daqui a 14 meses, taxa de juros de 2% no sistema de capitalização aqui, juros compostos, tá? Para atendimento das normas brasileiras de contabilidade, a sociedade empresária registra a receita financeira apropriada. Que receita financeira apropriada é essa aqui? Ora, veja bem, ele não vai reconhecer esses 20 mil aqui, quando ele efetua a venda, em 31 de 1 de 2016. Afinal, essa venda a prazo tem o quê? Tem uma parcelinha ali de financiamento, tá? Ele está cobrando juros aqui de 2% ao mês. Então, a receita líquida dessa venda é algo inferior a 20 mil. Posteriormente, essa diferença será reconhecida como receita financeira apropriada de acordo com o regime de competência, tá? Então, olha lá, ele fala crédito em juros apropriar, conta redutora de contas a receber classificado no longo prazo. Perfeito. Mensalmente, a receita financeira relativa ao período é reconhecida no resultado, proporcionalmente ao tempo transcorrido, utilizando a taxa de juros imputada. Então, considerando as informações apresentadas, qual que é a parcela da receita financeira reconhecida no resultado em fevereiro de 2016? Então, a gente sabe que esse valor aqui a receber, classificado aqui no longo prazo, tem que ser ajustado a valor presente. Então, qual que é o valor? Aqui que era a dificuldade da questão, né? Era uma questão de matemática financeira. Qual que é o valor presente desse valor que eu vou receber de 20 mil reais daqui só a 14 meses? Eu tenho que trazer isso aqui a valor presente, utilizando aqui 2%, tá? 2% ao mês em 14 meses. Então, aqui que era a grande dificuldade, né? Fazer aqui 1,02 elevado à 14ª potência, tá? Isso aqui dá aproximadamente 1,32. Eu fiz com auxílio de calculadora, né? Na hora da prova ia complicar. Então, isso aqui dá uma receita líquida de venda, né? De R$ 15.157,50, tá? Essa aqui seria a receita líquida de vendas. Como é que ele faz fazer o lançamento aqui no ativo? No ativo da entidade, ele vai ter assim, clientes ou contas a receber no valor de 20 mil, é o que ele vai receber efetivamente, tá? Ele vai ter aqui assim, ó, um ajuste a valor presente de clientes
de R$ 4.842,50. De onde que eu tirei esse número? É a diferença aqui de 20 mil para 15 mil, que é o valor presente. R$ 15.157,50, que é o valor presente dessa parcela aí que ele tem a receber de 20 mil reais, tá? Então, veja aqui o ativo no fim das contas, tá? O ativo no fim das contas tem um saldo líquido aqui de R$ 15.157,50. E como a gente calcula a receita financeira vai ser o saldo líquido desse direito vezes a taxa de juros, tá? Então, a receita financeira aqui do primeiro mês, né, será de R$ 15.157,50, que é o saldo líquido aqui, né? É esse saldo líquido aqui, vezes 2%. Isso aqui dá exatamente R$ 303,15, alternativa A, tá? Como é que ele faria esse lançamento? Ora, ele faria o seguinte: vou debitar ajuste a valor presente, tá? No valor de R$ 303,15 e vou creditar receita financeira de R$ 303,15. Então, esse lançamento aqui, veja que eu estou consumindo essa conta. Essa conta aqui, ela tem o que? Natureza credora, tá? Olha lá, ela está retificando o meu ativo, ou seja, ela tem natureza oposta do ativo, ela tem natureza credora. Quando eu faço um lançamento a débito, eu estou dando uma baixa parcial aqui no valor de R$ 303,15, estou dando baixa nela, em contrapartida aqui do reconhecimento de uma receita financeira no meu resultado. É exatamente o que ele está falando assim, ó, mensalmente a receita financeira relativo ao período é reconhecida no resultado, proporcionalmente ao tempo transcorrido, tá? É isso que ele está falando. Então, a gente vai dando baixa paulatinamente nessa conta, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, enfim, até chegar ao 14º mês, essa conta aqui será zerada e a gente terá exatamente apropriado aqui, ó, ao resultado, ao longo dos 14 meses, R$ 4.842,50, tá? Então, aqui chegamos ao fim aí das 4 questões, tá, pessoal? Chegamos, então, ao fim das 4 questões em que os alunos tiveram aí algumas dúvidas e escreveram para mim. Eu vi alguns fóruns aí onde os alunos estavam já escrevendo recursos para essas questões, mas não há dúvidas de que essas questões não são anuláveis, tá? Foram corretamente consideradas pela banca examinadora, com exceção aqui dessa última questão que tinha que fazer aquele cálculo na unha aqui, não havia maiores dificuldades, tá? Bom, para vocês que não conhecem meus cursos, primeiramente eu convido você a curtir a minha página no Facebook. Digita aí prof.igorsintra no Facebook. Eu tenho minha página no Facebook, você pode curtir. Lá eu divulgo algumas resoluções de questões, alguns artigos, novos cursos que eu lanço no mercado, enfim, uma página legal para você acompanhar. No futuro pretendo lançar aqui um curso específico para os alunos que querem prestar essa prova de exame de suficiência. Valeu, pessoal? Então aí, obrigado aí pela sua presença, um grande abraço e até a próxima. Valeu!